Salve família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as nossas crenças e os 3 pilares fundamentais para tudo o que nós vamos alcançar ao longo da nossa vida, que é a nossa crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento, ou seja, ser, fazer e ter. Considero como a base de tudo para os nossos resultados ao longo da vida. Por isso, assiste a este vídeo até ao final para ficares a entender tudo ao mínimo detalhe e assim alcançares uma vida muito melhor. Em primeiro, como são formadas as nossas crenças? Elas são formadas, sobretudo, nos primeiros anos da nossa vida, na nossa infância. São formadas ainda, principalmente, pelos nossos pais, que são as pessoas com quem passamos mais tempo, e também alguns parentes, amigos e, sobretudo, professores, que é também o nosso meio ambiente onde passamos a maior parte do tempo. E elas são formadas como? Elas são formadas por 2 vias, de 2 formas. A primeira é sobre forte impacto emocional. Tu, por exemplo, fazes qualquer coisa e os teus pais dizem: que menino feio, que menino burro, que menino delinquente. Isso gera alto impacto emocional e vai fazer com que a gravação fique muito mais forte na tua mente. A outra forma é sobre repetição. Já sabemos que uma mentira contada 1000 vezes vira verdade. Todos os dias, ou constantemente, quando tu eras criança, pedias aos teus pais: pai, mãe, dá-me isto, dá-me isto. E eles diziam: nós não podemos ter isso, tu não podes ter isso, tu não podes ter isso, isso não é para nós, isso não é para nós. Essa repetição toda, o que é que fez? Se eu não posso ter isso, crença de capacidade, eu não sou capaz de ter aquilo. E assim foi moldada a nossa identidade, a nossa capacidade e o nosso merecimento. E agora, como aquelas interligam-se entre umas e outras e assim formam toda a nossa vida, de forma geral. Podemos ver isto como uma pirâmide, como esta pirâmide aqui, ou esta aqui, não sei de que lado é. Na base temos a nossa identidade, que é quem nós somos. E a nossa identidade é formada, sobretudo, pelo que as pessoas dizem sobre nós. Já pensaste nisso? A tua identidade, lá no fundo, no teu inconsciente, é sobre quem tu achas que és ou sobre como as pessoas disseram que tu eras? Como é que tu te tens visto até aos dias de hoje? Por realmente os teus olhos ou pelas palavras ditas pelos outros? Como tens-te visto? A tua identidade é tua ou foi formada pelos outros? Na base da pirâmide temos exatamente a nossa identidade, ou seja, quem nós somos. E qual a importância da nossa identidade? A partir dela, da nossa identidade, nós vamos definir os nossos valores, as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos ambientes. Ou seja, a identidade é a base de tudo o resto. Por exemplo, se tu te vês como uma pessoa burra ou uma pessoa delinquente, tu vais ter atitudes idênticas, vais ter pensamentos idênticos e vais-te dar com pessoas idênticas a ti. Por outro lado, se tu te vires como uma pessoa incrível, como imagem e semelhança de Deus, como filho de Deus, tu vais-te ver como uma pessoa magnífica, como uma pessoa boa, e só te vais dar com pessoas que sejam idênticas a ti, idênticas aos teus valores, à forma com que tu te vês. E a partir daí, as tuas atitudes, as tuas ações. Por exemplo, se tu és uma pessoa boa, tu jamais vais fazer mal a alguém, jamais vais cometer um crime, jamais vais tratar mal a alguém.
Por outro lado, se tu te vires como uma pessoa delinquente, como uma pessoa burra, tu vais cometer talvez crimes, vais falar mal para os outros, vais ter atitudes menos positivas. Porquê? Porque afinal de contas tu vês-te dessa forma. Essa é a tua identidade. Por isso, a reflexão que eu quero que tu faças agora é sobre a tua identidade. Como tu te vês lá no teu íntimo, no teu mais profundo. E além disso, tu vês-te com base em quê? Em ti realmente ou naquilo que os outros disseram sobre ti? A partir de termos definido a nossa identidade, vamos passar para a nossa capacidade. E a nossa capacidade consiste em quê? No que nós somos capazes de fazer. Ou seja, as nossas atitudes. Por exemplo, se tu te vês como um menino bom, um menino inteligente, tu vais ter atitudes de menino inteligente, de pessoa, de homem, de mulher inteligente. Porque afinal, tu vês essas capacidades em ti. Tu sentes-te capaz de ir lá e fazer. Porquê? Porque tu vês-te como alguém inteligente, como alguém capaz, como alguém bom. Por outro lado, se a tua crença de capacidade for de eu sou burro, eu não vou conseguir, eu não tenho sorte, o que é que vai acontecer? A tua capacidade vai cair a pico, porque afinal tu não te vês como alguém capaz. Se tu não és capaz, tu não vais agir. Se não vais agir, não vais conseguir. E quando nós temos a nossa identidade bem formada, junto com a nossa crença de capacidade, consequentemente vem o ter. Ou seja, se eu me vejo, por exemplo, como uma pessoa inteligente, se eu me sinto capaz de atitudes inteligentes, eu consequentemente vou ter uma vida de pessoa inteligente. Talvez este não seja o melhor exemplo, mas a nível de riqueza vai ficar mais simples se tu entenderes. Por exemplo, se tu te vês como alguém rico, identidade rica, sentes-te com capacidade para gerar riqueza, consequentemente tu vais ter riqueza. Ou seja, tu és rico, tu tens capacidade de ser rico e tu vais ter riqueza. O que é que acontece, por exemplo, a quem ganha o Euromilhões ou uma lotaria qualquer? Ela tem dinheiro, só que o ter é o topo da pirâmide. E ela tem dinheiro, só que não se vê como alguém rica. A sua identidade não é de pessoa rica. A sua capacidade não é de pessoa rica. Logo, o ter não faz sentido para ela. E o que é que acontece na maioria dos casos? As pessoas que ganham o Euromilhões ou algum valor muito elevado de dinheiro, elas acabam por perder o dinheiro todo. Isso não é coincidência, não. É as nossas crenças de identidade, capacidade e merecimento não estarem alinhadas. E a sociedade, hoje em dia, tem tentado inverter essa pirâmide. Quer ter sem antes ser ou fazer. Quer ter para tapar um buraco enorme que tem na autoimagem. Ela não se vê uma pessoa na sua identidade, não se vê, por exemplo, como uma pessoa rica, uma pessoa digna, uma pessoa de valor. A sua identidade não mostra isso. E ela então quer ter, por exemplo, um carro topo de gama, um telemóvel, uma casa. Para quê? Para mostrar que ela tem. Só que ela não é. Ou seja, ela tem, só que quando não é, existe um enorme buraco entre uma coisa e outra. E a pessoa vai ter, sim, só que não se vai sentir feliz. Porque ela afinal está a ter o que não é. Está a ter para tapar um buraco. E assim, a vida sempre vai ter pouco sabor, pouco sentido, pouco propósito. Porque, no fundo, imagina uma pessoa que tem um ótimo carro ou uma ótima casa, só que
ela não se sente rica, não se sente merecedora. O que é que acontece se lhe tirarem esse carro? Se ela perder essa casa? Ela vai se ver sem nada, sem ninguém. Porque afinal de contas, esses objetos que ela tinha eram a identidade dela. E se lhe tirarem esses objetos, vão-lhe tirar a sua identidade. Ou seja, uma pessoa sem objetos é uma pessoa sem identidade. E esse é o problema que temos vivido, sobretudo nos dias de hoje, que é o querer ter para mostrar aquilo que não é, aquilo que ela não tem na sua identidade. E esta é a importância das nossas 3 crenças mais importantes, da nossa identidade, do nosso fazer e como consequência do nosso ter. E o que eu quero é que tu, a partir de hoje, comeces a alinhar as tuas crenças de identidade, de capacidade e de merecimento. Começa pela base, pela tua identidade. Define quem tu realmente és. Que tu és filho de Deus, filho do Criador. Que tu podes e que tu mereces muito mais. Claro, tens que pagar o preço e seguir as regras. Só que tu mereces muito mais. A partir de definir-se a tua identidade, tu vais agir, a tua capacidade vai estar em congruência com a tua identidade. E como consequência terás uma vida incrível. Só que tudo parte da base. Não tentes inverter a ordem. Não tentes ter para parecer. Sê antes de ter. E agora, se este vídeo foi útil para ti, já sabes o que é que vais fazer. Deixar um ganda like, mandar um ganda, carregar com muita força no botão do like e partilhar este vídeo com alguém que precisa de ver isto.